Eu sou fraco e pecador. Sozinho não consigo salvação. Não há nada que eu faça para merecer o preço do perdão. Mas pela fé posso ter justiça do Senhor, e desejoso Ele está, posso ouvir o seu clamor. Vestes de justiça eu te dou, branqueadas no meu sangue lá na cruz. Creia que eu posso libertá-lo de uma vida de pecar, e como eu, tu vencerás. Eu fui homem como tu, fui tentado, mas eu não pequei. Vim a fim de dar o exemplo de que podes resistir a tudo mal, mas tal poder só podes ter com firme comunhão. Buscando mais me conhecer e em constante oração. Vestes de justiça eu te dou, branqueadas no meu sangue lá na cruz. Creia que eu posso libertá-lo de uma vida de pecar, e como eu, tu vencerás. Deus espera que o seu povo reflita o caráter de Jesus. Quando a igreja o tiver, receberão a chuva de poder. Assim a obra irá findar e o mundo ouvirá da sua volta, e então virá para nos buscar. Vestes de justiça eu te dou, branqueadas no meu sangue lá na cruz. Creia que eu posso libertá-lo de uma vida de pecar, e como eu, tu vencerás, e como eu, tu vencerás. Boa noite, irmãos. Hoje vamos ver um tema muito maravilhoso, um tema especial, que o tema da mensagem de hoje é como Deus guiou o seu povo, o primeiro decreto dominical. Um tema maravilhoso com muitas coisas surpreendentes para que a gente possa aprender. Mas antes, vamos fazer uma coisa muito importante.
que é o mais essencial, que é falar com Deus. Pai do céu, santificado seja teu nome, Deus. Agora vamos ver um tema muitíssimo importante para a nossa salvação, como o Senhor guiou o seu povo no primeiro decreto dominical. Que possamos aprender com os erros deles, para que não possamos repetir, ó Deus. Que possamos agir diferente. Pedimos iluminação no doce e poderoso nome de Jesus. Amém. Irmãos, como os irmãos viram, é um tema muito maravilhoso, né? Como Deus guiou o seu povo no primeiro decreto dominical. Mas, primeiramente, eu gostaria de começar lendo uma citação, está lá em Eventos Finais, na página 72, no parágrafo 1, que fala assim: nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Então, aqui logo no início, a gente vê que nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Então, se não quisermos ter medo do futuro, devemos fazer o quê? Olhar para o passado e ver como Deus guiou o seu povo no passado. E assim iremos confiar em como Ele vai nos guiar. Então, o que estamos fazendo hoje é cumprindo essa estação, né? Nada teremos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Então, como eu não irei ter medo do que vai vir desse decreto dominical, se eu souber como Deus conduziu o seu povo, o que aconteceu, o que iria acontecer? Hoje, irmãos, iremos ver um pouquinho mais sobre se já houve algum cumprimento sobre o decreto dominical, se já houve eventos que mostraram o surgimento da imagem da besta e o quão perto estivemos da volta de Jesus. E vamos ver algo que aconteceu no ano de 1888. Um ano muito importante e muito conhecido no nosso meio. Mas antes, irmãos, eu gostaria de falar sobre uma coisa interessante que aconteceu mais ou menos no período, no mesmo ano em que a nossa igreja foi fundada, que é sobre a National Reform Association, ou NRA, que é reforma social e governamental. Então, essa NRA, irmãos, ela foi muito importante. Ela surgiu em 1863, assim como a nossa igreja, e foi um movimento de reforma social e governamental. Ela defende a reforma social e governamental. Seu objetivo é alterar a Constituição dos Estados Unidos para reconhecer Jesus Cristo como Rei e Supremo Governador dos Estados Unidos. Então, a gente começa aqui vendo o seu objetivo, né? É um projeto de reforma social e governamental. Nasceu no mesmo ano que a nossa igreja. O seu objetivo é alterar a Constituição. Então, já começa a ver um pouquinho mais o que essa organização tinha, né? E não era uma organização católica, mas sim uma organização protestante. Então, o seu objetivo era alterar a Constituição dos Estados Unidos para reconhecer Jesus Cristo como o Rei e Supremo Governador dos Estados Unidos. Né? Uma teocracia ali que eles estavam querendo ocorrer no seu país. A NRA também é conhecida como Movimento da Emenda Cristã. Ela também apoiou reformas morais cristãs conservadoras, como o ensino da religião nas escolas públicas. E a NRA também apoiou proposição de leis pró-vida e também a lei do Shabat Cristão Nacional. Aqui começa a ser algo interessante para nós, né? Ela apoiou leis para o aborto, contra o aborto, e, por último, a lei do Shabat, ou o descanso nacional no domingo. Né? Só por uma curiosidade, ela foi fundada no mesmo ano em que a nossa igreja. Esse ano fará
162 anos que a NRA existe, né? Então, assim, essa NRA, irmãos, ela foi fundada no mesmo ano que a nossa igreja e até hoje ela existe, né? Não com a mesma força que ela teve naquela época, mas ela ainda existe e ela não mudou nem um pouco. Ela continua sendo mudar a Constituição, criar reformas morais, contra o aborto e também promover o domingo como dia de descanso. Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa NRA. A gente vai ver um pouquinho como isso aconteceu, como chegamos em 1888 com o decreto dominical. A gente viu que isso começou bem antes. Em 1879, mudaram os planos e começaram a trabalhar por estados, e assim conseguiram aprovar várias leis dominicais. Né? Então, a NRA, irmãos, ela começou querendo fazer algo nacional. Só que eles viram que isso não estava dando muito certo. Então, eles começaram a trabalhar estado por estado, e foram aprovando em vários estados. E um desses feitos foi que na Califórnia, 1.600 pessoas foram presas entre março e junho. Entre as pessoas estavam o filho da irmã Ellen White e o outro editor da Pacific Press, editora adventista. Eles também foram presos e a editora foi fechada. Então, a gente vê que a NRA, primeiro ela tentou algo nacional, né, ali no início, mas ela viu que não deu muito certo. Então, em 1879, eles começaram a trabalhar por estados, e assim foram aprovados em vários estados, até que eles conseguiram prender 1.600 pessoas, né? Entre os meses de março e junho, né? Um curto período de tempo, eles conseguiram prender 1.600 pessoas, né? Então, a gente viu que ali eles estavam conseguindo esse feito, né? Conseguindo esse feito de conseguir colocar leis dominicais e que essas leis dominicais estavam servindo e perseguindo pessoas também. Só que aí, irmãos, eles tentaram por 25 anos, desde a sua primeira conferência. Depois, eles conseguiram que um senador. E agora, irmãos, vai ficar muito interessante, queremos ver mais para frente. Vamos ver agora um pouquinho mais sobre 25 anos depois disso, o que começou a acontecer nos Estados Unidos. E aqui começa a ficar lindo, irmãos. Lindo, lindo, lindo. Fala assim, um senador chamado Blair, sobre o qual foi embasada a discussão, é o seguinte. Então, esse senador, ele viu a ideia deles, gostou, e ele fez um projeto, né, ali em 1888, para o Senado, que dizia assim, né, seção 2983, que fala assim, no Senado dos Estados Unidos, em 21 de maio de 1888, o senador Blair apresentou o seguinte projeto de lei. Irmãos, que prestemos atenção nesse projeto. E vamos ver se isso cumpre o que a irmã falou sobre um decreto dominical. Vamos lá? Lido 2 vezes e encaminhado para a Comissão de Educação e Trabalho. O projeto é o seguinte, um projeto de lei que garanta ao povo desfrutar do primeiro dia da semana, comumente conhecido como dia do Senhor, como dia de descanso, e promova sua observância como dia de culto religioso. Que seja decretado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados que nenhuma pessoa ou corporação ou agente servidor ou empregado de qualquer pessoa ou corporação exercerá ou autorizará a execução de qualquer trabalho secular, empreendimento ou negócios para perturbação de outros, com exceção de obra de necessidade e de misericórdia humanitárias. Nenhuma pessoa deverá se envolver em qualquer tipo de brincadeiras, jogos, diversões ou recreações para a perturbação de outros no primeiro dia da semana, comumente conhecido como Dia do Senhor, ou durante qualquer parte dele, em qualquer território de distrito ou embarcação, ou lugar sujeito à exclusiva jurisdição dos Estados Unidos. Não deverá ser permitido. Então, aqui é um projeto muito interessante, né, como estamos vendo aqui, né?
Então, a gente vai ver aqui que, logo no início, é um projeto de lei que garante ao povo desfrutar do domingo como dia de descanso e promova sua observância religiosa. Então, a gente vai ver aqui que esse projeto ele já cumpre as especificações que a irmã te falou. Não seria por trabalho, mas sim por questões religiosas também. E a gente vê ali que é um projeto nacional em todo o território, seria válido, que nenhuma pessoa ou corporação pudesse fazer nada, né? Trabalho secular ou empreendimentos para perturbação de outros, né? Com exceção de obras de necessidade ou misericórdia humanitária, né? Em caso de desastres, acidentes, poderia ser feito. Mas jogos, diversões, recreações, futebol, qualquer coisa parecida não deveria acontecer, né? Então, seria realmente um dia feriado. Ninguém faz nada. Esse era o projeto. Mas, lembrando sempre que a finalidade dele era o quê? Promover o dia de domingo, comumente chamado como dia do Senhor. E agora vem um pouquinho mais especificando, né? Fala assim, na primeira parte. A qualquer pessoa ou empresa receber pagamento por trabalhos ou serviços realizados ou emprestados em violação dessa seção. Então, aqui fala que não deveria ser permitido a qualquer pessoa, empresa, receber pagamentos por trabalhos ou serviços realizados ou prestados em violação à exceção. Então, em resumo, nenhuma pessoa ou empresa, ou qualquer outra pessoa que faça serviços, ela não poderia receber salário ou pagamentos por serviços prestados no primeiro dia da semana, ou conhecido como domingo. Também, a seção proibia correspondências do correio de serem entregues aos domingos, a menos que fosse de ajuda humanitária. Então, ali não poderia haver serviço de correios também, e nem prestação de serviços com pagamentos. A terceira seção falava assim, irmãos, proibia o comércio entre indígenas e o Estado, a menos que fosse de ajuda humanitária. A gente está vendo aqui uma característica, né, que todo trabalho era proibido, a menos que fosse de ajuda humanitária ou que fosse para ajudar o próximo. Né? A quarta seção falava assim, proibia exercícios militares, exceto que exigiam a observância religiosa. A quinta seção proibia pagar ou receber por serviços prestados. Então, nem poderia pagar ou receber por serviços prestados. Né? Então, além realmente um feriado mesmo, não posso nem comprar, nem vender nesse dia. Nem receber por qualquer coisa feita nesse dia. Foi apresentada pelo senador Bré em 21 de maio de 1888, encaminhado para o Comitê de Educação e Trabalho. Foi uma audiência do projeto da lei em 3 de dezembro, relatório da audiência do comitê. Mas algo muito interessante também, que nesse período, em 1888, também houve um projeto de lei dominicais na Austrália. Então, a gente viu que não foi somente uma coisa dos Estados Unidos, mas também vai ser uma coisa em outras partes do mundo. E na Austrália não foi diferente, também houve projetos de lei dominicais. Mas agora, irmãos, agora vem a parte linda. Agora a gente viu o que estava acontecendo ali, mas vamos ver agora o que Deus estava planejando fazer. O que Deus queria fazer. O que Deus desejava que tivesse acontecido. Então a gente viu que esse projeto ele começou ali a ser pautado ali, né, na comissão do Senado, em, deixa eu ver aqui, irmãos, em 21 de maio, né? Então vamos ver aqui algo que a Ellen White viu, mais ou menos ali no verão, ou ali um pouquinho depois disso aqui, não muito depois desse projeto ser apresentado. Uma visão, irmãos, dela que a deixou muito angustiada e triste, doente também, né? Nós vamos ver a seriedade, irmãos.
Essa é uma das visões, eu acho, que mais mexe. A gente vê ali o que Deus queria fazer nesse período. E o que estava planejado nos planos de Deus. Vem falando assim, irmãos. Ellen White, ela tem uma visão. E é uma visão maravilhosa, irmãos, que possamos meditar nisso e refletir. E que não teremos nada a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira como o Senhor tem nos guiado no passado. Fala assim, como foi isso? Uma voz disse que o tempo havia chegado, quando o trabalho no céu e na terra, e toda atividade para os habitantes deste mundo, o tempo havia chegado, irmãos, quando o tempo e os seus adoradores tinham que ser medidos. Estes eram adoradores que foram consagrados. Então havia outros nomes que deveriam ser apagados do livro da vida. Eles tinham luz e conhecimento, preceito sobre preceito, apelo sobre apelo, mas nunca tiveram a transformadora graça de Cristo em seus corações. Eles nunca tiveram uma conexão viva com Jesus Cristo. Portanto, a luz que viria a eles por meio de sua palavra, eles não trouxeram para as suas vidas e caráteres. Está lá em Sermões e Palestras, volume 1, na página 55, no parágrafo 3. E também está lá em Ellen White, Minneapolis, comentário após a leitura de um artigo antes de vir para a conferência. Daqui nós temos uma visão. Ela fala que uma voz disse que o tempo havia chegado. Que tempo, irmãos? Que tempo havia chegado? Em que o trabalho no céu e toda atividade para os habitantes deste mundo havia chegado. O tempo havia chegado. Aqui repete 2 vezes. Quando o templo e os seus adoradores tinham que ser medidos. Nós que conhecemos muito bem sobre profecias, sabemos que quando fala de medir o tempo, está falando sobre juízo. Irmãos, tem outra citação dela aqui, nesse mesmo período, que ela fala que iriam ser analisadas vestes. Então, a gente vê que nesse período, irmãos, o que Deus estava querendo fazer? Começar o juízo, não mais pelos mortos, mas pelos vivos. O tempo havia chegado, quando o tempo e seus adoradores tinham que ser medidos. Eles eram adoradores que foram consagrados. Então, havia outros que deveriam ser apagados do livro da vida. Então, vemos aqui, irmãos, sem sombra de dúvidas, Deus estava querendo que, nesse período, começasse o juízo dos vivos. Mas ele falou que o tempo havia chegado em que tinham que ser medidos, outra palavra, julgados. Nomes seriam aceitos e nomes seriam rejeitados. Né? Sobre pessoas que nunca tiveram a transformadora graça de Cristo em seus corações. Então, irmãos, quão sério era o que estava acontecendo nesse período. E relembramos a primeira estação, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira como o Senhor nos tem conduzido. Então, como Deus conduziu seu povo no passado? Quando saiu o decreto dominical, pouco tempo depois, irmãos, a irmã teve uma visão. E Deus mostrou para ela que o tempo havia chegado, que o juízo iria começar. Então, irmãos, como a gente pode saber no futuro quando o juízo vai começar? Olhando para o passado, como Deus conduziu o seu povo. E como Deus conduziu o seu povo? Quando saiu para a dominical, Deus falou para White que o tempo havia chegado, em que o tempo e os seus adoradores deveriam ser medidos. Irmãos, tem várias estações desse tipo. Se irmãos procurarem, nós vamos ver várias. E todas elas apontam que o juízo iria começar naquele período dos vivos. Não mais seria dos mortos, mas ele iria passar para a última fase, o juízo pelos vivos. Então, a gente vê ali, irmãos, que Deus, ele mostrou em White como vai acontecer. Então, irmãos, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem conduzido. E como Deus conduziu o seu povo?
quando saiu para a dominical, Deus falou para Ellen White que o tempo havia chegado e que o juízo do Senhor iria começar. Então, irmãos, no futuro, quando vemos que há um projeto de lei dominical nacional, saberemos com toda certeza que Deus está querendo e falando que o tempo ha chegado de começar o juízo pelos vivos, pois assim ele conduziu o seu povo no passado. E vamos ver um pouquinho mais sobre isso em outra citação agora, que ela vai falar um pouquinho mais sobre outro ponto. Que ela fala assim, irmãos, alvo reunivos nestas reuniões gerais. Ela está falando sobre a Assembleia de Minneapolis. Rogo-vos que façais um esforço pessoal para purificar a alma e o espírito de toda influência contaminadora que vos separaria de Deus. Muitos se perderão porque não estudaram a Bíblia de joelhos com fervorosa oração a Deus para a exposição da palavra de Deus possa eliminar seu entendimento. Ela fala assim, irmãos, toda ambição egoísta deve ser posta de lado e você deve implorar a Deus que dê o seu Espírito Santo, que Deus dê o seu Espírito Santo sobre você, como desceu sobre os discípulos que estavam reunidos no dia do Pentecostes. Então, aqui, ela vem fazendo um apelo, irmãos. Isso aqui vem alguns meses antes da Assembleia. Ela fala que, aos reunidos nessa Assembleia, rogo-vos que façam um esforço pessoal para purificar a vossa alma e espírito de toda influência contaminada que vos separaria de Cristo, né? E ela vem falando que muitos se perderão por não fazerem isso, né? Com fervorosa oração, para Deus iluminar o seu espírito no estudo da palavra. Ela fala que toda ambição deveria ser posta de lado, que deveríamos implorar a Deus que o seu espírito desça sobre vós, sobre nós, sobre você, como desceu sobre os discípulos que estavam reunidos no dia do Pentecostes. Então, irmãos, o que Deus estava planejando para Minneapolis? O começo do juízo dos vivos. E depois, a chuva celeste. A tão esperada chuva celeste. O derramamento do Espírito Santo, em grande medida, era o que Deus planejava para Minneapolis. Essa citação está lá em Materiais de 1888, na página 39, no parágrafo 5. Irmãos, vamos ver agora um pouquinho mais sobre o que Deus fala que tem que acontecer antes que Deus possa derramar o seu Espírito. Está lá em Joel, capítulo 2, o verso 23. Então, irmãos, o que devia acontecer antes que Deus pudesse enviar o seu Espírito Santo? Antes que a chuva serena pudesse cair, existe uma obra a ser feita. E que obra é essa? Então, em Joel 2, o verso 23, fala assim, irmãos, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará o que, irmãos? Ensinador de justiça. E depois, para descer sobre vós a chuva temporã e a serôdia no primeiro mês. Então, irmãos, o que deve acontecer antes que Deus derrame o seu Espírito? Ensinador de justiça. Na King James, irmãos, fala assim nos comentários, ensinador de justiça, segundo a justiça. Então, aqui, a melhor versão, para traduzir isso aqui, seria ensinador de justiça. Então, o que deve ocorrer? Qual é a última obra antes de vir a chuva serôdia? Ensinador de justiça. Deus tem que mandar um ensinador de justiça. Deus vai nos dar um ensinador de justiça. Irmãos, a irmã fala que nada temos a temer contra o futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus nos tem conduzido. E assim foi com os discípulos. Eu não tenho dúvidas nenhuma, irmãos, que Cristo, antes de derramar o seu Espírito Santo sobre eles, ele os ensinou sobre a justiça. E assim vai ser conosco também. Em Minneapolis, Cristo estava querendo dar
a chuva serôdia ao seu povo. Mas antes, ele mandou ensinador de justiça. E conhecemos muito bem, irmãos, os nomes que ele mandou. Jones e Wagner. Ele mandou esses homens, pois lá em Joel fala, irmãos, que antes que venha a chuva, temporã e a serôdia, ele iria dar ensinador de justiça, segundo a justiça. Que possamos aceitar essa dádiva do céu, pois somente segundo essa condição, somente se aceitarmos o ensinador de justiça, iremos receber a tão sonhada chuva serôdia. Mas por que, irmãos? Por que o Espírito Santo não foi derramado? Desse mesmo livro, ela fala que Deus ansiava derramar o seu Espírito Santo, mas ela fala que o Espírito Santo foi resistido, e ela fala um pouquinho mais aqui, irmãos. Ela mais fala assim sobre Minneapolis. Eu sei que naquele tempo o Espírito de Deus foi insultado. Carta 524 de 1892. Então, por que Deus não derramou o seu Espírito Santo? Ele foi resistido. E ela fala isso várias vezes. Tem palavras mais fortes que essa. Ela fala coisas, assim, irmãos, extremamente duras sobre Cristo e o que aconteceu nesse período. Algo de machucar o coração de qualquer um que ama o seu Salvador. Ela compara o que fizemos, o que os judeus fizeram com Cristo, o que foi feito em Minneapolis. E ela fala que eu sei que naquele tempo o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, foi insultado. Em outras palavras, houve pecado contra o Espírito Santo. Pois, se insultamos a Deus, estamos pecando contra ele. Se eu insulto a Deus, eu peco contra ele. Se eu insulto o Espírito Santo, eu estou pecando contra ele. Então, ela fala que naquele tempo, o Espírito de Deus foi insultado, foi resistido. Mas não pode falar assim, mas quão perto estávamos do céu? Ela fala assim, irmãos, aqueles que desde a reunião de Minneapolis tiveram o privilégio de ouvir as palavras proferidas pelos mensageiros de Deus. Ela cita alguns nomes. Nas reuniões campais, institutos ministeriais, ouviram o convite. Vinde, pois tudo está pronto. Vinde a ceia preparada para vós. Irmãos, essa pequena estação aqui, irmãos, me lembra uma história da Bíblia. A história do rei que convidou os seus pessoas ali importantes para as bodas do seu filho, né? E foi falado, vinde, tudo está pronto. Mas o que eles fizeram? Mataram. Mataram quem fez o convite. Aqui, irmãos, foi feito o mesmo. Não em sentido literal, mas espiritual foi. Ela fala assim, irmãos, luz celestial tem brilhado, a trombeta deu o sonido certo. Os que deram desculpas variadas pela negligência em atender ao chamado perderam muito. Que muito foi esse, irmãos? O céu. Perderam o céu e o Espírito Santo. Perderam a oportunidade de ver Cristo voltar em sua geração. E ela fala assim, a luz tem brilhado sobre o tema da justificação pela fé e a justiça imputada de Cristo. Está lá em Materiais de 1888, na página 1455 e 1456. Então, vem falando o que, irmãos, aqui? Aqueles que desde Minneapolis tiveram o privilégio de ouvir as palavras proferidas pelos mensageiros de Deus, eles ouviram o convite. Tudo está pronto. Vinde a ceia preparada para vós. Irmãos, que quando esse convite for feito a nós, que não possamos endurecer o nosso coração, que possamos ser humildes e não endurecer o coração ao chamar de Deus. Não resistamos ao Espírito Santo, não insultamos ao Espírito Santo. Que não possamos, irmãos, repetir os erros do passado, pois custou caro para eles, e que não custe tão caro para nós. Irmãos,
nesse texto aqui, a gente vê a mão de Deus. A gente lembra o que o povo de Israel fez, né? Foi dado o convite a eles também, e eles rejeitaram o convite. E agora, irmãos, cabe a mim e a você. Iremos aceitar esse convite quando ele for feito. Vamos falar assim: vinde, tudo está pronto. Iremos falar: vamos, Senhor, aqui estamos. Ou iremos falar: não, não está pronto, não. Vai demorar um pouquinho mais. O meu Senhor tarde virá. Que possamos, irmãos, ter a humildade de ser humildes. E quando ouvimos o convite, possamos falar: sim, Senhor. Assim como foi aquelas pessoas que estavam na rua, jogadas, quando ouviram o convite, elas foram para as bodas do Cordeiro. Que não possamos seguir o exemplo dos pioneiros. Não possamos seguir o exemplo dos judeus, que ao receber esse convite, rejeitaram e falaram: não, tem outras coisas para também fazer aqui, tem coisa mais importante. Mas que possamos fazer igual aos últimos convidados, que quando ouviram o convite, foram. Quando podemos ouvir esse convite, tudo está pronto, podemos falar amém, assim seja, Senhor. Ela fala assim, irmãos, essa aqui eu acho que é a mais forte citação, ela fala assim, irmãos, agora, esta é a última reunião de ministros. Se fosse somente isso aqui, irmãos, estaria muito bom para mim. Eu não tenho mais nenhum texto. Que teremos, a menos que você deseje se reunir por conta própria. A última. Então, a gente vê, irmãos, que Deus ele queria voltar muito em breve. Ela fala que seria a última reunião de ministros que teremos, a menos que vocês desejem se reunir por conta própria. Irmãos, que apelo forte. E a gente vê que isso até hoje tem acontecido no nosso meio. Até hoje temos querido nos reunir novamente. Até hoje temos querido ter mais conferências gerais. E mais, e mais, e mais. A gente não cansou desse mundo, irmãos. Mas ela falou aqui que essa seria a última reunião de ministros que teremos, a menos que vocês desejem se reunir por conta própria. E até hoje, irmãos, temos querido e escolhido nos reunir por conta própria e não ir para o céu. Quão sério é isso, irmãos? Quão sério foi esse apelo que foi rejeitado? Que não possamos resistir quando chegar a nossa vez. Foi falado no dia 28 de outubro de 1888. Está lá também em materiais de 1888, na página 152. Irmãos, nesse período estávamos na mesma condição do povo de Israel em Cades Barneia, que foi a antiga cidade do Oriente Médio, a base do acampamento dos israelitas durante 38 dos 40 anos em que vagaram pelo deserto. Por que Cades Barneia, irmãos? Por que eu usei esse exemplo de Cades Barneia? A gente viu, irmãos, primeiro, que foi um projeto desse ano de lei dominical nacional. Depois, a gente viu que Deus queria iniciar os dias dos vivos. Depois que ele queria derramar o seu Espírito Santo nessa Assembleia. Mas que o Espírito Santo foi resistido e insultado. E depois vimos, irmãos, que aquela seria a última reunião de ministros que teríamos, a menos que eles quisessem se reunir novamente. E ela fala assim ainda, né? Que o convite foi dado, vinde, pois tudo está pronto. Então, irmãos, a gente viu que Cristo estava ali muito perto de voltar. Em questão de pouquíssimos anos, irmãos, pouquíssimos anos. Estavam ali na mesma condição do povo de Israel. Estava dias de entrar em Canaã. Mas o que aconteceu, irmãos? Eles ficaram 38 anos em Cades Barneia. Irmãos, há quantos anos estamos em Cades Barneia? Há quantos anos estamos em Cades Barneia? Só para os irmãos terem uma pequena noção, há quantos anos estamos em Cades Barneia? É algo simples, irmãos. Estamos há 137 anos, mais ou menos, em Cades Barneia. Estamos esperando o quê, irmãos, para tomar posse da Canaã Celestial? O que estamos esperando? Deus já nos deitado tudo, irmãos. Temos mais luz que o povo.
Israel, mais nós que os pioneiros temos o que Deus fez com eles, como Deus os guiou no passado. E que não possamos cair no mesmo erros, irmãos. E aqui, na última citação, a irmã vem falando, por quê? Por que não fomos para o céu ainda? Ela fala assim, irmãos. Por 40 anos, a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. Em nenhum dos casos, irmãos, houve falta da paz de Deus nas suas promessas. A incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração e a contenda entre o profeta e o povo de Deus é o que nos tem detido neste mundo de pecado por tantos e tantos anos. Está lá em Evangelismo, na página 6695 e 6696, também é bem finais, página 38, no parágrafo 1. Por 40 anos, irmãos, a incredulidade, a murmuração, a rebelião excluíram o antigo Israel de Canaã. Os mesmos pecados. Quais pecados? Incredulidade, murmuração e rebelião. Tem retardado a entrada de Israel na moderna Canaã celestial. Incredulidade, irmãos. A gente ouviu a irmã falar que tudo estava a ponto. Foi ouvido o convite, tudo está a ponto. Vinde a ceia, vinde as bodas do Cordeiro. Mas, pela falta de fé, não atenderam o convite. Foram incrédulos, murmuraram e se rebelaram contra o Senhor. Houve insulto ao Espírito Santo. Foi resistido o poder que Deus queria dar. Ela fala, irmãos, em nenhum dos casos houve falta da paz de Deus. Muitos querem culpar a Deus pela demora da sua vida. Ele não tem culpa, irmãos. Tudo ele tem para nos dar. Falta termos fé e aceitarmos. Ela fala que a incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração e a contenda entre o profeta e o povo de Deus é o que nos tem detido nesse mundo de pecado e dor por tantos anos. Incredulidade, falta de fé, falta de consagração, contenda entre o profeta e o povo de Deus e a mundanidade. Irmãos, que a gente possa olhar para o nosso coração e ser sincero conosco mesmo. Quão incrédulo estamos sendo? Quão perto do mundo estamos sendo? Quanta intriga e contenda entre o nosso meio? E até quando, irmãos? Isso vai se repetir. Mas antes, irmãos, para finalizar, vamos ver uma vez de Jesus ao seu povo. Está lá em Lucas, capítulo 19, verso 44. Último texto. Qual o aviso que Deus tem, irmãos, para o seu povo? Está lá em Lucas, o verso 19, capítulo 19, verso 44, fala assim: E derribarão a ti e aos teus filhos que dentre ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conhecestes o tempo da tua visitação, irmãos. Que Deus possa ter misericórdia de nós, irmãos. Que quando Deus quiser visitar o seu povo, assim como foi em 1888, onde houve um projeto dominical, onde Deus queria iniciar o juízo dos vivos, onde Deus queria derramar o seu Santo Espírito, onde foi ouvido o convite, tudo está pronto, onde a morte falou que seria a última reunião de ministros que teríamos, a menos que quiséssemos nos reunir novamente. Mas que o Espírito de Deus foi insultado e resistido. Irmãos, que possamos conhecer o tempo da visitação de Deus. Quando Deus vier nos visitar, que não possamos cometer os mesmos erros cometidos pelos pioneiros.
Irmãos, que Deus nos conceda discernimento espiritual para não resistirmos ao Espírito Santo, como foi feito no passado. Que nossos corações sejam sensíveis à sua voz e prontos para responder ao Senhor quando vier visitar o seu povo com luz e poder. Que quando ouvirmos a voz de Deus, não possamos resistir. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vamos falar com Deus? Pai do céu e santificado seja o nome de Deus. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor nos mostrou. Como o Senhor tem conduzido o seu povo no primeiro decada dominical, ó Deus. Que possamos ser humildes e não cometer as mesmas falhas, que não possamos cometer os mesmos pecados, que não possamos errar assim como eles erraram. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus. Que possamos aprender com os erros e que possamos não ter nada a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como o Senhor tem nos conduzido no passado. Te pedimos que o Senhor nos incomode com esse assunto, que não possamos esquecer como o Senhor tem nos conduzido no passado. Te pedimos no doce e poderoso nome de Jesus. Amém.